Se coloca a luz na cara, fica feio. Se coloca distante, fica escuro. Se coloca de perto, aparece os pés de galinha. Eu não sei o que eu faça. Quem aceita o destino é conduzido por ele. Mas quem não aceita o seu destino é arrastado à força. Uma conversa que traz uma sabedoria de mais de 2000 anos. De Epícoro e dos estoicos. Já ouviram falar neles? A verdade é que tanto o estoicismo quanto o epicurismo, que a gente vai conversar hoje, ambos são uma espécie de reconciliação do ser humano com a natureza. Tanto a Grécia quanto nos nossos tempos de hoje, o ser humano passa por uma crise de identidade. Vamos ser sinceros? A verdade é que quem está de boas esses dias, acho que precisa de terapia. Eliude, fale sobre os estoicos. Fale sobre os discípulos de Epícoro. Só um lembrete aí para quem não se inscreveu no canal ainda, gente. Se inscreve, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário. Para os estoicos, com a cosmovisão e uma ideia que tenta alcançar um Deus mais uno, um Deus entranhado na providência e no destino, que guia nossos passos. Tudo bem, podemos ter um problema com a liberdade, mas a verdadeira liberdade agora está caminhando junto com esse Deus, um Deus que já tem uma direção para nossas vidas. Diferente da ideia múltipla dos epicuristas, em que a gente consegue reduzir a existência ao que cada um sente, ao que cada um tem por prazer. Enquanto que os estoicos continuam, de certo modo, fingindo não, entremeando a nossa existência, a própria existência do Estado, da polis, os epicuristas tentam fugir dessa lógica. A lógica dos epicuristas, onde o prazer, a ausência de dor, nos traria a verdadeira felicidade, parece que a gente foca mais na ideia do indivíduo, do que cada um sente, do que cada um percebe. O fogo que tudo cria, em medida, logo tudo destruirá em medida. Os estoicos, com essa cosmovisão de uma totalidade, nos entrelaça, de modo que, presos ao destino, nós conseguiremos ser felizes quando nos entregamos a ele. Enquanto que para os epicuristas, não. Inclusive, os deuses, de certo modo, até nos ignoram. Por que ficar tão preocupado com esses seres humanos? Nós temos mais coisas para fazer. Se eu fosse um deus, eu ia passear pelo universo. A realidade é que toda essa ideia de uma finalidade para a existência passa por uma noção que a gente tem sobre o tempo. Qual é a crise que nós vivemos hoje? O porquê desse sofrimento, dessa frustração? Qual é a crise que os gregos viviam nessa época? Por que eles necessitavam dizer qual era o caminho da felicidade? A verdade é que os gregos tinham uma noção diferente do tempo. A noção de tempo na Grécia era circular. Isso ajudava os gregos. Hoje em dia a gente tem uma noção de tempo linear. Quando algo acontece de errado, a gente não simplesmente pensa, isso também faz parte do destino. Na realidade, a gente pensa, meu Deus, que tristeza. Por que será que Deus está contra mim? Os ares estão contra mim. Estou sofrendo mal olhado. Essa não era a visão do grego. Isso também fazia parte do nosso destino. Com a visão linear sobre o tempo, quando algo sai dessa ideia que a gente tem de progresso, a gente desaba, entra numa frustração difícil de sair. Porque compramos uma ideia de que a tragédia não faz mais parte da vida, como assim? Se ela todo dia bate a porta das nossas casas. Então, medicados na veia, com a noção de tempo grego, a gente já respira um pouco mais aliviado. Com uma visão una sobre o espírito e o logos, e o que eles chamam de pneuma ígneo, que é justamente o ar do fogo, que nos dá força, que permeia todas as coisas. Essa era a visão dos estoicos. O homem quer se redescobrir como um indivíduo, se localizar naquele período de transição, como acontece hoje. E coagido,
forçado pelos acontecimentos, ele precisa de novas metas. Uma energia nova que dê sentido à sua própria existência. Para que existir? A morte bate nossas portas todos os dias. Para que existir? Nós realmente contribuímos com algo? Precisamos contribuir com algo? Os estoicos queriam responder isso. E Epícoro também. E em meio às guerras ao redor do mar Egeu, após a morte de Alexandre o Grande, que a escola de Epícoro, no seu jardim, buscava não mais as questões que Sócrates e Aristóteles se debruçaram. Ataraxia, a ausência de preocupação, de inquietação. Aponia, a ausência de dor. Uma filosofia que passa não apenas sendo uma reveladora da realidade, do logos, o espírito, o cosmos, mas uma filosofia que passa a ser em si uma promotora da felicidade. Pois com o entendimento de que nós podemos sim ter um prazer que traga paz de espírito. E não é à toa que é sabido que a maior paz, uma das maiores descrições de prazer para Epícoro, é justamente os diálogos e as conversas que ele tinha. Talvez regalado a um bom vinho, quem sabe, mas que ele tinha com seus amigos no jardim, onde ele acolhia não apenas homens atenienses, mas mulheres também. Olha que revolucionário. Mulheres e escravos. E prostitutas. Talvez fosse por isso que as pessoas ficassem fofocando. Eu acho aqui entre a gente aqui. Aqui entre a gente. Eu acho que era por isso que as pessoas ficavam falando mal de Epícoro lá por Atenas. O prazer com uma finalidade última, esse prazer que não traz mais inquietação, que Epícoro lança 4 tópicos. 4 tópicos não, 4 tópicos. 4 remédios para que a gente comece a filosofar, que a gente possa começar a caminhar no jardim de Epícoro. Não há nada a temer contra os deuses, não há nada a temer contra a morte. A dor, essa dor que nós sofremos, que nós passamos, ela é suportável. E o mais importante para finalizar essas 4, a felicidade está ao alcance de todos. A natureza, ela se contenta com pouco. Então toda essa loucura de um desejo daquilo que a gente não pode ter, da imortalidade, de um poder, de uma riqueza sem limites, tudo isso faz parte da corrupção da polis, da cidade na sua cabeça. Para ele, o prazer, na realidade, era um prazer mais puro, mais próximo da natureza. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre os estoicos para você se ligar. Calma, não para de assistir agora não. Até uma curiosidade aqui pra gente. Estoico vem justamente da palavra estoa, que em grego é pórtico. A verdade é que Zenão de Cítio, que é justamente um dos fundadores do estoicismo, ele não era ateniense e por isso fundou sua escola na entrada, no pórtico de Atenas. O sujeito que cativava o objeto também era cativado por ele. A percepção da realidade está realmente entrelaçada. Eles não gostavam muito da ideia atomista de Epícoro. A finalidade última da filosofia e da nossa vida não estava no prazer, não estava no indivíduo, estava numa virtude. E essa virtude, ela só poderia ser alcançada inseridos na polis, na comunidade, na sociedade grega. No estoicismo, a lógica do cosmos era quem ordenava as coisas. Na verdade, gente, quando estamos integrados com essa natureza, com esse destino, a gente se entrega nesse destino. E a gente pode chamar isso de apatia. Ou, como a gente conhece hoje, um tipo de apatia. Mas não é uma apatia de quem não se move. É uma apatia de quem busca uma excelência dentro desse destino. Você se abandona ao seu próprio destino. O que seria se abandonar ao seu destino? Procurar excelência naquilo que você sente que está predestinado. Nós não conseguiremos ser felizes se a gente fugir desse destino. Epicteto, o filósofo escravo, distingue e nos ajuda a entender a realidade da seguinte forma: existem as coisas que não nos são próprias e existem as coisas que estão no nosso poder.
A felicidade é justamente alcançada quando a gente descobre esse segredo e entrega a sua existência sobre o que tu realmente pode mudar. Renunciando, de certo modo, os desejos das paixões, já que esses tendem a nos elevar a metas impossíveis, Epicteto nos ajuda a entender que, sob essa razão, a gente começa a ter um coração mais suave com relação àquilo que a gente quer, de seguir esse destino, de um desejo que entende uma razão maior, um bem maior e segue esse caminho da felicidade, que é justamente aquilo que nos encaixa nesse cosmos. Para Giovanni Reale, historiador da filosofia e filósofo, a gente pode tirar um resumo do que se compreende hoje mais sobre as filosofias estoica e epicurista. E a maciça presença em nós da irracionalidade nos indica o fracasso da apatia e da aponia. Apatia seria essa racionalidade mais pura, essa ausência de emoção. E aponia é justamente, como eu já disse, aquela ausência de dor. Como que as éticas das paixões, do estoicismo e do epicurismo falham? Justamente por desconsiderar que a morte está presente e a dor é uma realidade. Afinal, existe esse ser humano que é totalmente razão, que não é afetado pelos acontecimentos do dia a dia. As escolas, tanto epicurista quanto estoica, não seriam, de certo modo, antagônicas, mas sim se complementariam. Essa filosofia que a gente tratou hoje aqui com tanta paixão, podemos sim utilizar como ferramentas para pensar os dias de hoje. Ou será que nós não vivemos uma crise identitária do que realmente a gente quer, o que nos torna felizes? Qual é o sentido de tudo isso que a gente tem vivido? Talvez retomar os gregos e pensar essa realidade do silêncio que a gente precisa, como se estivéssemos lá no jardim de Epicuro, após um período desse jardim, ir para o pórtico de Atenas e ver a cidade como ela anda. Apática, não uma apatia, ausência de sentimento, mas uma apatia de uma frônesis grega. A frônesis é justamente essa moderação que a gente procura da prudência. Uma harmonia que a gente pode sim encontrar nesses remédios que nos trouxeram os epicuristas e os estoicistas. O logos ígneo, a alma estoica, como um fogo de Heráclito. E esse mesmo fogo que nos toma como uma providência divina, também nos faça entender nossos pequenos prazeres e a valorizá-los, de modo que nos encontremos, não só quando a gente esteja sozinho em casa e que isso não se torne um vício, uma loucura e uma angústia, mas que a gente consiga se encontrar em qualquer canto que a gente possa ter, tendo uma visão de que a vida não é um eterno progresso. Esse progresso só vai nos trazer frustração, em que a vida ela parece funcionar numa mecânica cíclica, onde a gente um dia está em cima, no outro dia embaixo. Um dia temos sim o prazer do jardim e no outro dia nos sentimos sozinhos no meio da multidão. Num dia em que a gente percebe que parece que existe uma providência nos guiando para aquilo que a gente deseja, como gravar esse vídeo aqui para vocês, e no outro dia a gente se pergunta qual é o sentido de tudo isso. Mas mesmo assim eu continuo fazendo. E que a gente faz um paralelo com os dias que a gente vive hoje, um ciclo também enlouquecido, que nos traz frustração e angústia, mas que aparados por essa filosofia de uma certa sobrevivência e esse atém do dia a dia, afinal, será que a gente vai estar aqui amanhã? Se inscreve no canal, gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. É um verdadeiro desafio falar um pouco sobre esse tipo de filosofia, porque a gente acaba fugindo um pouco da técnica, mas espero que vocês tenham gostado, né? Uma filosofia que se aproxima muito da vivência, ela acaba exigindo um pouco mais de nós. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte, compartilha e é isso. Um beijão.